Fala pessoal, bom dia. Professor André Nascimento aqui e hoje a gente vai falar sobre binômio de Newton. Para a gente iniciar a nossa conversa sobre binômio de Newton, primeiro a gente tem que entender que esse parênteses aqui, grande, né, N, K, essa é uma maneira diferente de escrever uma combinação simples, lá da análise combinatória. Então esse parênteses aqui, que a gente chama de combinação simples, né, nada mais é do que n fatorial sobre n menos k fatorial vezes k fatorial. É só mesmo uma combinação simples, tá bom? Então, conversando agora sobre o binômio de Newton, para que é que ele serve, né, pessoal? Ele serve para a gente saber como são os termos, né, de um binômio elevado a uma potência, sem que eu precise desenvolver essa potência, né? A gente sabe que quando eu tenho uma soma elevada a uma potência, de acordo com que vai aumentando essa potência, fica cada vez mais complicado de eu saber quem são os números. Dá mais trabalho, né? Na verdade, que eu tenho que efetuar várias multiplicações. E aí, com o binômio de Newton, né, eu consigo saber quem são esses elementos, ou saber um isolado, um do meio, um do final, né, conforme a questão está pedindo, sem que eu precise fazer todo o desenvolvimento. E ainda mais, sem precisar fazer todo o desenvolvimento na mão, através de multiplicação. Ó, se eu tenho a soma de A mais B, onde esse A e esse B são números reais, certo? E pode ser letra também, elevado a uma potência n, esse desenvolvimento, né, esse produto, seria o somatório de 0 até n das combinações simples, né, de n k a k, onde esse n é o expoente, certo? E esse k ele vai começar do zero e vai variar de 0 até n, tá bom? E o a, que é o primeiro elemento aqui do meu binômio, ele vai ser elevado à subtração desses dois caras, da minha combinação simples. E o B, que ele é o segundo elemento aqui do meu binômio, ele vai ser elevado somente a esse segundo cara aqui. Vamos pegar um exemplo aqui para mostrar para vocês. Ó. Exemplo, x mais 1 elevado a 4. Né? Qual é o método convencional para obter todos os elementos dessa potência? Né? É multiplicar x mais 1 vezes x mais 1 vezes x mais 1 vezes x mais 1. Dá para resolver assim? Dá. Só que numa prova a gente sabe que a gente não tem esse tempo. Então a gente recorre ao binômio de Newton. Essa soma, essa potência, pelo binômio de Newton, vai ser o quê? Ó? Uma soma, né? Ó. Eu vou começar da combinação de 4, 0 a 0. Aí, ó, o primeiro elemento elevado a 4 menos 0, que dá 4, vezes o segundo elemento elevado a 0. Então, o primeiro elemento dessa potência seria esse cara aí. E continuando a soma, ó, mais combinação de 4, 1 a 1, vezes x elevado, 4 menos 1, 3, vezes 1 elevado a 1, mais combinação de 4, 2 a 2, x ao quadrado, porque 4 menos 2 é 2, vezes 1 ao quadrado, mais combinação de 4, 3 a 3, x elevado a 1, porque vai ficar 4 menos 3, né? Vezes 1 ao cubo, sempre de baixo. E para finalizar, mais combinação de 4, tomados 4 a 4, x elevado a 0, porque fica 4 menos 4, vezes 1 elevado a 4. Então, aqui já seria essa potência, né? Eu já estou calculando de uma vez só. E aí, para simplificar, bastaria que eu resolvesse essas combinações e essas multiplicações. E eu já saberia de cara quem é todo o desenvolvimento. E aí, como fórmula principal para a gente resolver nossas questões de binômio de Newton, a gente tem a fórmula do termo geral do binômio de Newton, que diz o seguinte: o termo de ordem, né, k mais 1, que essa é a ordem desse elemento, ele nada mais vai ser do que o quê? Ó? Uma combinação de n, k, k, e aí a forma que eu já mostrei, ó, o A, né, é a subtração desses elementos da combinação, e o B é o número elevado a esse segundo termo. Isso considerando, né, pessoal, ó,
esse binômio, tá? Onde A é o primeiro elemento da soma e o B é o segundo elemento da soma. Sabendo disso, agora a gente pode passar para as questões e entender o que é mais cobrado nesse assunto. O que cai mesmo em prova, pessoal, é só duas coisas que é cobrado sobre esse assunto de binômio de Newton. O que é que a gente precisa saber, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem algumas questões que pedem para a gente identificar qual é o coeficiente que acompanha uma certa potência do desenvolvimento. E eu tenho também, pessoal, as questões que ele pede para mim identificar um termo desse desenvolvimento. Por exemplo, qual é o 10º termo desse desenvolvimento? Qual é o 3º termo desse desenvolvimento? Que a gente obtém através da fórmula que eu acabei de mostrar. Então, basicamente é isso que é cobrado em prova. Nesse exemplo 1, x mais 2 elevado a 10. Vamos pegar como exemplo para fazer assim. Qual é o coeficiente que acompanha o x6 nesse desenvolvimento? Aí o que é que a gente tem que fazer, pessoal? Ó, a gente tem que olhar aquela fórmula, né? Ó, o termo de índice k mais 1, ele é o quê? É a combinação de nk a k vezes a elevado a n menos k vezes b elevado a k, dado um binômio dessa forma aqui, ó. Certo? E aí eu vou utilizar essa forma para resolver esse problema. Como é que eu resolvo esse problema? Ó, o que é que eu quero? Eu quero que o expoente seja igual a 6, né? Para o expoente ser igual a 6, ó, o termo A, que é o x, ele tem que ter esse expoente, né? E a gente sabe, pessoal, que o expoente do x, nesse caso aqui, ele vai ser obtido através da subtração dos termos da minha combinação. Sabendo também que sempre a minha combinação, né, o termo de cima, ele é o expoente. Então, se eu sei que o meu expoente tem que dar 6, e eu sei que o expoente do x aqui, ele vai ser a subtração dos termos, qual é o termo que eu tenho que colocar aqui embaixo para que o expoente do x nessa subtração seja igual a 6? Né? A gente sabe que é igual a 4. Por quê? 10 menos 4 é igual a 6. Então, eu estou procurando, nesse desenvolvimento, esse termo em particular. E esse termo em particular, pessoal, ele vai ser gerado, ó, a partir de quê? Dessa combinação. Aí, pela fórmula do termo geral, ó, o primeiro elemento, ele vai ser a subtração, né? 10 menos 4 igual a 6, vezes o segundo elemento elevado ao número de baixo, que nesse caso aqui é 4. E aí eu vou desenvolver isso aqui, ó. Vamos lá. Combinação de 10 tomado 4 a 4. Eu vou resolver isso aqui, ó. Vai ficar o quê, ó? 10 fatorial dividido por 10 menos 4 fatorial, que é 6 fatorial, vezes 4 fatorial. Isso aqui vai ser igual ao quê, pessoal? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí é que a gente começa a fazer as simplificações, ó. 6 fatorial dividido por 6 fatorial, simplificado. 4 vezes 2 dá 8. Eu já posso simplificar com esse 8. 9 dividido por 3. O numerador vai ficar com 3. Então, essa combinação nada mais é do que 10 vezes 3 vezes 7. 10 vezes 3 vezes 7, pessoal, 210. Então, essa soma, esse termo que eu procuro vai ser o quê? Ó? 210 que multiplica x à sexta vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é o quê? 2 vezes 2, 4. 8, 16. Então, 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, para mim encontrar, né, finalizar, e saber quem é o coeficiente que acompanha o x à sexta, basta que eu multiplique 16 vezes 210. Então, o coeficiente que acompanha o x à sexta, nesse desenvolvimento x mais 2 elevado a 10, seria 3.360. E aí, para finalizar, a gente vai no segundo exemplo aqui, resolver o outro tipo de questão que é muito cobrado, que é a procura de um
termo específico, né, desse desenvolvimento. Porque quando eu procuro o coeficiente só é o número que acompanha. Nesse outro tipo de questão, ele quer o termo completo, certo? Uma coisa que gosta muito de ser cobrado em prova, nesse tipo de questão, ele gosta de perguntar quem é o termo central, quem é o termo independente, né? O termo independente é o termo que não tem nenhuma incógnita, tá? Então já fica atento. O termo central, ele só vai ter, né, quando eu tenho uma quantidade ímpar de elementos quando eu faço o desenvolvimento. Já o termo independente, ele é obtido, né, quando a incógnita é igual a zero. E a gente vai fazer exatamente esse exemplo. Ó. Quem é o termo independente desse desenvolvimento aqui? Ó, 2x menos 3 elevado a 8. Eu acabei de conversar, né, aqui com você que esse termo independente, pessoal, é quando eu tenho o expoente da incógnita, nesse caso aqui x, igual a zero. Né? E aí, novamente, eu vou usar essa fórmula do termo geral para encontrar quem é esse elemento. Aí vamos lá. A fórmula do termo geral diz o quê? Que é uma combinação de n, k, k, né? Onde esse n que está em cima, ele é o expoente aqui do meu desenvolvimento. Aí a gente tem que pensar. Quem é que vai ser, pessoal? O expoente do 2x aqui, que nesse caso agora o a, que é o primeiro elemento do binômio, ele é igual a 2x. O expoente desse 2x vai ser a subtração dos elementos que compõem a combinação. Então, eu tenho que ter quem aqui embaixo, de modo que essa subtração dê igual a zero. Ora, eu tenho que ter 8, pessoal, porque 8 menos 8 é igual a zero. Então, o elemento que eu procuro, ele tem essa combinação aqui. Agora, é só eu utilizar o termo geral aqui do binômio, né, para encontrar quem é esse cara. Ó, o primeiro elemento, que é 2x, ele vai elevado à subtração, 8 menos 8 igual a zero, vezes o segundo elemento. Eu coloquei negativo só para a gente saber também que nem sempre vai ser uma soma. Mas é só você utilizar o binômio de Newton respeitando o sinal que você também vai obter esse termo procurado, tá bom? Então, o segundo elemento aqui seria menos 3. O menos 3 ele vai elevado a esse númerozinho aqui de baixo, né? Então, vai ser 3 elevado a 8. Menos 3 elevado a 8, ok? Então, vamos lá. Combinação de 8 tomado 8 a 8 é igual a 1, né? Porque ficaria 8 fatorial sobre 8 fatorial vezes 0 fatorial, né? Eu simplificaria, isso aqui fica igual a 1, ok? 2x elevado a 0, isso também é igual a 1, então aqui vai ficar 1 vezes menos 3 elevado a 8. E aí, menos 3 elevado a 8 é a mesma coisa de 81 vezes 81. E aí vamos fazer essa multiplicação aqui na mão. 1, 16, 5, 6. Então, o termo independente desse desenvolvimento seria 6.561. Seria aquele último elemento do meu desenvolvimento. Tá bom? Bom, pessoal, eu espero que você tenha aprendido aqui um pouco sobre o binômio de Newton nesse vídeo. E se te ajudou de alguma maneira, já curta, comenta e compartilha esse vídeo para me ajudar a produzir mais conteúdos aqui para você.